meus caros, nós estamos nessa última formação, a conquista das virtudes. Hoje nós falaremos sobre conserva-te puro. Como de fato adquirir, como exercitar essa virtude da castidade em nosso dia a dia. Nós vimos o que é a castidade. Ela não é uma questão opressora. Ela envolve sim o amor, ela envolve sim o autodomínio. Vejamos com carinho, com tranquilidade mesmo, sem deixar a profundidade de lado, quais são as palavras que o Padre Francisco Fausto traz para nós hoje sobre como exercitar a virtude da castidade. Entre os conselhos finais que São Paulo dá a Timóteo, na primeira carta que ele escreveu, está o seguinte: conserva-te puro, literalmente, guarda-te casto a ti mesmo. Teipsum castum custode. E na segunda carta exorta-se a afastar dos homens, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Víamos no capítulo anterior que a virtude da castidade é um tesouro. Por isso é preciso guardá-la com vigilância, cuidado e delicadeza. Como qualquer outra virtude humana, a castidade não surge sozinha. As virtudes humanas, se você ainda não viu, você confira as outras formações, ela exige também o esforço humano. Deve-se forjar-se como ferro, com o fogo da graça de Deus e o martelar do esforço pessoal. Vamos meditar a seguir sobre os meios para fortalecer a castidade e fazer com que ao longo da vida ela cresça cada vez mais. A força da oração. A oração é um meio imprescindível para levar avante a vida cristã. Santo Afonso de Ligório a chamava o grande meio de salvação. A oração personal também é um título de uma obra de Santo Afonso. Poucos aprenderam essa verdade melhor que Santo Agostinho, que teve de lutar heroicamente contra os maus hábitos sensuais quando se aproximava da conversão, e que chegou por experiência própria à seguinte conclusão: ninguém é casto se Deus não lhe concede. Devemos pedir, pois, essa virtude com fé, sem desanimar, por mais que demoremos a consegui-la. Com Deus chegaremos até onde nós sozinhos nunca teríamos chegado. Olha só como que a graça divina, ela precede e dá a graça da perseverança aos nossos esforços. Dentro do conceito amplo de oração, talvez fosse melhor falar de meios sobrenaturais, devem-se colocar em primeiro lugar dois sacramentos: a confissão frequente e a comunhão. A confissão pronta e sincera, todas as vezes que precisamos dela. É uma força poderosa que só avaliamos quando a praticamos. E força maior ainda é a comunhão frequente, recebida com as devidas disposições. Temos a primeira ferramenta, a primeira forma, a oração. Segundo ponto, meus caros, valentia de fugir. Ou a gente pode falar, no termo de psicologia, qual ali é a ação comportamental que a gente pode fazer, mais propriamente dita. Essa expressão está inspirada em São José Maria Escrivá, quando fala das tentações contra a castidade. Ele diz: não tenhas a covardia de ser valente. Foge. Bem sabes, explica em outro ponto, que a luta, se a mantens desde o princípio, já está vencida. Afasta-te imediatamente do perigo, logo que percebas as primeiras chispas da paixão, e mesmo antes. Esse conselho reflete a longa experiência dos santos, desde os começos do cristianismo. Todos que assumiram a sério o amor de Deus compreenderam o profundo significado das seguintes hipérboles pedagógicas de Cristo. Se teu olho for para ti ocasião de pecado,
arranca-o e lança-o fora. E se a tua mão for para ti origem de pecado, corta e joga-a fora. Essa coragem de ser covarde, entendamos bem, de cortar logo, de fugir, devemos praticá-la com fortaleza, sempre que percebamos que estamos em ocasião de queda. Olha, não sei se você percebeu essa entrelinha. Praticar com fortaleza. E fortaleza é uma virtude cardeal. Olha só como que uma virtude pode puxar a outra. Por exemplo, por ficar conversando em um local isolado com uma pessoa que não nos convém, por permanecermos num ambiente promíscuo e sensual, por participar de festas ou espetáculos impregnados de erotismo, por estar começando a contemplar pornografia, etc. Nestes casos é preciso cortar, fugir, sem nos importarmos com o que vão falar. Isso exige naturalmente graça de Deus e caráter firme. Então você fugir das ocasiões é esse mecanismo comportamental, mas que vai forjando o nosso caráter, a virtude da fortaleza e da castidade. Terceiro ponto, onde nós já vimos durante essas formações, onde não há mortificação, não há virtude. Ou no plural a gente pode ler, onde não há mortificações, não há virtudes. Isso também se aplica à castidade como a qualquer outra virtude, como nós já falamos. Mas para cada virtude, as mortificações ou as lutas têm que ser sob medida, ou seja, as adequadas para defendê-las e fortalecê-las. Vejamos agora algumas lutas mais fundamentais para o tema que nos ocupa, ou seja, como de fato nós podemos mortificar nosso corpo, nossa alma, nesse sentido específico da castidade. A mortificação da curiosidade. Os incentivos externos da sensualidade desordenada entram em nós fundamentalmente pelos olhos, também pelos ouvidos, e se cozinham na imaginação. Olha que interessante. No mundo atual, esses incentivos são constantes e agressivos. Por toda parte, há uma estimulação artificial da sensualidade, da fisiologia, da simples genitalidade animal. Olha só como que isso, hoje em dia, infelizmente, hipervalorizado mesmo. Sem o menor contexto de grandeza e de amor. Pessoas mal vestidas pela rua, outdoors, jornais, revistas, televisão, cinema e especialmente na internet. É uma oferta contínua de sexo para consumo e prazer egoísta. Quem estima a dignidade do corpo e do amor, evita mergulhar o olhar nessa nuvem de pornografia. Modifica a curiosidade quando aparece a tentação. Guarda os olhos porque quer guardar a alma. Diz não porque está decidido a dizer sim a um ideal de amor muito maior que o mero prazer carnal. São Gregório Magno, que viveu no século VI, resumia essa atitude virtuosa falando: não é lícito olhar para o que não é lícito desejar. Modificação da imaginação. Nós vimos a modificação da curiosidade, modificação da imaginação. Atribui-se a Santa Teresa de Ávila a famosa frase: a imaginação é a louca da casa. Quando não se evita a lembrança de quedas passadas, nem se domina a curiosidade, nem se foge rapidamente das ocasiões, é muito mais fácil que a imaginação, juntamente com a memória, se incendeie com fantasias eróticas, que envolvem a pessoa, e chegam a tornar-se um verdadeiro transtorno obsessivo-compulsivo. Aquilo fica ruminando, ficamos aí numa luta constante entre a memória, obviamente, do passado, de uma queda,
de um certo deleite com isso e uma luta. Né? Então, olha como que a nossa memória e imaginação podem jogar para o lado negativo. Por isso, faz parte da vigilância sadia conquistar o autodomínio da imaginação, evitando deixar-nos arrastar por ela como por uma enxurrada. Também neste ponto, sim, a virtude exige saber falar muitas vezes um não enérgico aos devaneios sensuais. E na primeira chispa, na primeira brasa, a gente já fala não. Uma terceira mortificação, a mortificação da gula. Já falamos dela ao tratar da temperança. O livro Caminho afirma que a gula é a vanguarda da impureza. A gula é a vanguarda da impureza, ou seja, aquela que antecede qualquer tipo de impureza. Olha que forte isso, gente. A gente nunca pode negligenciar. A gula é um pecado capital, mas a gente nunca pode negligenciar os meios que levam ali a um pecado ainda mais grave, gente. O abade Cassiano, no século V, escrevia no seu manual de espiritualidade intitulado Colações: o primeiro combate que devemos empreender é contra o espírito de gula, contra a concupiscência da excessiva comida e bebida. É preciso frisar que a abstinência corporal não tem outra razão de ser senão conduzir-nos à pureza do coração. Os excessos na comida e, sobretudo, na bebida insensibilizam a alma, fazem com que a dimensão corporal abafe a espiritual. A idolatria do prazer material do homem, através dos excessos do comer e do beber, puxa para a tirania do sexo. Então, 3 tipos de mortificação: da curiosidade, da imaginação e da gula. Um quarto ponto para essa nossa formação: a devoção a Maria, que por sua vez complementa a nossa oração. Finalmente, o grande meio para conquistar a virtude da castidade, depois dos sacramentos, é a devoção filial e confiante à Mãe de Deus e nossa. Guimarães Rosa põe na boca de Riobaldo, o protagonista do Grande Sertão Veredas, as seguintes palavras sobre Nossa Senhora: o perfume do nome da Virgem perdura muito, às vezes dá saldos para uma vida inteira. Como ajuda a invocar o nome de Maria? O que diz Riobaldo é uma verdade que a experiência espiritual cristã confirma. Quando as tentações contra a castidade se tornam mais fortes e insistentes, invocar filialmente Maria é o melhor caminho para chegar à paz e à vitória. Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, rogai por mim. Quantas vezes esta breve oração tem obtido a fortaleza e o sabor da vitória? Passemos então para o nosso questionário sobre a luta pela castidade. Encare a castidade que Deus nos pede como uma virtude pela qual vale a pena esforçar-se com fortaleza e otimismo e procurar que cresça e ganhe cada vez mais delicadeza? Compreendo que falar que é quase impossível superar esse tipo de pecados, enquanto não nos colocamos na boca do lobo e fazemos equilíbrios na corda bamba da tentação, é uma justificativa que não justifica nada? Fujo das ocasiões ou brinco com o fogo, dando razão ao provérbio que diz que o homem é o único animal que tropeça 2 vezes na mesma pedra. Simplesmente porque não a evita? Será que me convenço a mim mesmo quando digo que não acontece nada por assistir a filmes pornográficos na televisão ou por vasculhar com curiosidade tudo quanto é material do mesmo tipo na internet? Não noto que com isso o vírus da tentação fica ativo dentro de mim? Peço a Deus que me ajude a me livrar dos hábitos contrários à castidade, vícios que quanto mais alimentados, mais podem descambar para formas deturpadas e até aberrantes de sexualidade.
Faço novelas inconvenientes com a minha imaginação? Não luto para desligar esses filmes íntimos, rezando e desviando a imaginação para outras coisas positivas que não ofendam a Deus? Confesso-me com frequência, por exemplo, uma vez por mês, para fortalecer a minha alma, a inteligência e a vontade com a graça desse sacramento? Venço o demônio mudo que me impele a calar por vergonha, quando as faltas contra a castidade se repetem por muito tempo? Não percebe que a confissão frequente é uma arma poderosa para desraigar esses maus hábitos antigos? Entendo que a castidade é uma virtude que valoriza o grande dom de Deus, que é o sexo. Compreendo que o sexo foi dado ao ser humano, filho de Deus, como um modo de participar do amor de Deus e do seu poder criador. Vejo por isso que o sexo santo, ardente e fecundo, vivido como Deus quer no matrimônio, é o meio de crescer na união e no amor dos esposos e de colaborar com o Criador na vinda dos filhos de Deus, que receberão dele uma alma imortal e um destino eterno. Agradeço a Deus que me faça compreender que a luta pela castidade não é repreensão negativa, nem ódio ou desprezo pelo corpo, mas pelo contrário, a maior valorização da dignidade do corpo, exercendo o sexo dentro do plano sábio e amoroso de Deus? Muito bem, meus caros, esse foi o nosso último tema deste livro muito bom mesmo, A Conquista das Virtudes. Peço que você, se você ainda não viu essa formação inteira ou boa parte dela, está aqui no canal, você pode conferir na íntegra. E como sempre, peço que você se inscreva no canal, você curta esse vídeo, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo como esse e outros vídeos também. E também vou deixar aqui embaixo o link para a minha newsletter, que você pode se inscrever, assim você recebe conteúdos de psicologia, formação, vida cotidiana e muito mais. Até a próxima!